Olá! Hoje a gente vai abrir um dossiê sobre um dos monstros mais icônicos da ficção. E para isso vamos mergulhar fundo, não só nos bueiros de uma cidadezinha, mas lá nas profundezas cósmicas da origem dele. Todo mundo conhece o palhaço assustador, né? Mas a verdade é muito, mas muito mais antiga. Maior e, francamente, mais aterrorizante do que qualquer fantasia de circo. Ok, para começar a nossa investigação, vamos passar pelo nosso roteiro. A gente começa com a trindade cósmica que deu origem à criatura, depois vamos para o impacto dela em Derry, aí a gente analisa a anatomia desse pesadelo, a arma super esquisita usada contra ele, e para fechar, a relação bizarra entre a cidade e o seu monstro. Então, para entender o monstro de Derry, a gente precisa dar um passo bem para trás, tipo, muito para trás mesmo, lá pro comecinho de tudo. No topo de tudo, de todos os universos, existe uma força, uma consciência primordial de ordem e propósito, conhecida como GAN. Pensa nela como a mente por trás de tudo. E a serviço dessa ordem a gente tem uma Turing. Sim, uma tartaruga. Mas não qualquer tartaruga, né? Uma tartaruga colossal, cósmica, que vomitou o nosso universo e funciona como uma força de estabilidade. E aí, em oposição direta a esses dois, temos a Coisa, uma entidade de puro caos, de puro consumo. Ela nasceu naquele vazio escuro que existe entre as realidades. E aqui que a coisa fica fascinante, porque isso muda toda a perspectiva da história, sabe? Não é só bem contra mal, é um conflito de forças fundamentais. De um lado, a ordem buscando um propósito. No meio, a estabilidade tentando existir. E do outro, a entropia, que só quer consumir tudo. O que nos leva à grande questão do nosso mistério. Como é que uma entidade tão antiga, tão cósmica, foi parar numa cidadezinha pacata na Terra? Pois é, as evidências que a gente tem, tanto geológicas quanto históricas, apontam para um evento cataclísmico que aconteceu milhões de anos atrás. E a nossa investigação nos leva a duas teorias principais. A primeira é a de um impacto literal, sabe? Como um meteoro vindo de outra dimensão. A segunda, que talvez seja ainda mais sinistra, sugere que a realidade naquele ponto sempre foi mais fina, mais frágil, o que permitiu que a coisa simplesmente vazasse para o nosso mundo. Mas, no fim das contas, o cenário mais provável é uma mistura das duas coisas. Um modelo híbrido. O impacto físico aconteceu sim, mas foi esse impacto que rasgou a realidade, criando a fenda e fundindo para sempre a consciência da coisa à própria terra de Derry. Beleza, agora que a gente já sabe como essa criatura chegou e fincou raízes no nosso mundo, vamos analisar exatamente como esse predador caça. A vida da coisa é definida por um ciclo longo e terrivelmente previsível. Um período de caça intensa, de muita alimentação, seguido por quase 3 décadas de sono. E tem mais, a coisa não come só carne, ela se alimenta da emoção. E para ela, o terror das vítimas funciona como um tempero que deixa a experiência toda mais saborosa. Sinistro, né? E o palhaço? Ah, o palhaço é só uma isca, uma máscara que esconde a sua forma verdadeira, uma forma que a nossa mente nem consegue compreender. Um caos de luzes laranjas pulsantes que simplesmente destroem a sanidade de quem as vê. Os métodos dela são assustadoramente eficazes. Ela se transforma no maior medo de cada um, usa pessoas com impulsos violentos para fazer o trabalho sujo e, o mais importante, tem essa conexão física e psíquica fortíssima com o sistema de esgotos de Derry. Só que todo predador, não importa o quão poderoso ele seja, tem um ponto fraco. E a fraqueza da coisa é tão estranha, tão metafísica, quanto a própria criatura. A chave para derrotá-la é o tal do ritual de Shude. E isso não é uma luta física de jeito nenhum, é uma batalha da mente, um duelo de vontades, onde a imaginação e a fé viram armas de verdade. É um confronto tão abstrato que uma mente humana sozinha não aguentaria. É por isso que a ajuda de uma entidade como Maturin é crucial. E entender essa arma psíquica mostra o quão fundo a coisa estava conectada com a mente humana. Mas essa conexão não era só com as pessoas, era com o próprio lugar. E isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça. Se a gente olhar a linha do tempo de Derry, a gente vê um padrão horrível. A história da cidade é cheia de ciclos de violência, tragédias, desaparecimentos,
E tudo isso coincide perfeitamente com os despertares da coisa. A verdade é que a cidade não era só uma vítima, ela se tornou cúmplice. Um tipo de organismo hospedeiro que protegia o seu parasita com uma amnésia coletiva, uma apatia geral que permitia que o monstro continuasse seu ciclo, de novo e de novo. Então, o que aconteceu quando a fonte dessa maldição, essa influência que corrompia tudo, foi finalmente confrontada e destruída? A cidade, que tinha virado a carapaça física e psíquica do monstro, começou a morrer junto com ele. Uma tempestade gigantesca destruiu o centro da cidade, provando de uma vez por todas que os dois eram, na verdade, lados diferentes da mesma ferida. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se um monstro que se alimenta de medo e de divisão pode ser vencido pela união, pela força da crença, o que isso nos diz sobre os horrores bem menos cósmicos que a gente enfrenta no nosso mundo?